apresentação feita pelo William Sadler Jr. E, para quem não sabe, William Sadler Jr., popular Bill Sadler, era filho do Dr. Sadler. Então, essa parte dos comentários que eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo aqui para o conhecimento de vocês de uma palestra que ele fez sobre essa parte da introdução do livro e que consta no primeiro livro de uma coleção de 8 livros chamados Workbooks, que estão disponíveis para comprar. Eu encontrei na Amazon. Infelizmente, esses livros estão todos em inglês, né? Então, fica difícil para quem não tem acesso ao idioma aí. Mas o primeiro livro, então, fala justamente dessa parte, e essa apresentação foi feita pelo Bill no dia 12 de junho de 1961, portanto, aproximadamente 6 anos depois da publicação do livro, né? Aqui no Brasil, nós temos um colega, que é o Henrique Mantovani, que juntamente com o time dele, na época ele tinha um time de tradutores, eles fizeram a tradução de alguns desses volumes. Eu não sei se eles chegaram a fazer todos, e não sei se este volume, número 1, foi especificamente traduzido por eles. Eu sei que foi feita essa tradução, eles fizeram um volume muito grande de traduções, alguns volumes foram completados, foram traduzidos completamente, mas isso, por uma razão ou outra, não foi disponibilizado ao público. Eu acho que, para fazer essa disponibilização ao público, nós teríamos que pedir autorização para a Fundação Urantia, que é quem tem os direitos autorais desses livros. Eu não creio que a Fundação fizesse objeção quanto a isso. Eu faço aqui uma sugestão para o Milton, eventualmente conversar com o Mantovani e se informar de qual a intenção do Mantovani com relação a isso e ver se há interesse ou não de continuar com a publicação desses livros e aí a gente fazer uma gestão junto à Fundação Urantia. Eu acho muito interessante porque esses livros, não em sua totalidade, mas boa parte do conteúdo deles é muito interessante e trazem entendimentos muito esclarecedores que podem ajudar a elucidar muitas das nossas dúvidas. Então, fica aí a dica para que se converse com o Henrique Mantovani para ver que fim levou essas traduções e qual é a intenção dele com relação a essas traduções. Eu queria falar um pouquinho sobre o primeiro parágrafo que já se encontra lá no nosso livro de Urantia, né, na parte da introdução. É o primeiro parágrafo. E eles dizem que nas mentes dos mortais de Urantia, este sendo o nome do vosso mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Então, aqui já de cara, os reveladores nos falam de que a gente tem mesmo uma confusão muito grande sobre o entendimento daquilo que é Deus, daquilo que é divindade e aquilo que é deidade, né? Então, não descobriram nada especial, é só uma constatação e é uma realidade. Nós, de fato, temos uma dificuldade muito grande de compreender Deus, de entender sobre Deus, principalmente o que significa divindade e deidade. Então, aí eles continuam dizendo, os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Então, essa é outra coisa importante, né? Então, só para dar um exemplo aqui, quando a gente fala da Trindade, existe uma dificuldade muito grande para as pessoas para entender o que é o Pai, qual é o trabalho dele, o que ele faz, o que é o Filho, qual é a função dele, de que maneira que ele se encaixa em todo o nosso plano, no plano de Deus.
A mesma coisa com relação ao Espírito Infinito, etc. Então, nós fazemos uma confusão muito grande e temos uma dificuldade muito grande de entender a relação entre essas personalidades divinas, né? E aí eles dizem, então, arrematam dizendo que um dos propósitos, então, é explicar os significados que correspondem a certos símbolos verbais, inclusive esses, né? Como deverão ser utilizados a seguir nesses documentos. E aí eles falam aqui que os quais o corpo de reveladores da verdade de Orvonton foi autorizado a traduzir para o idioma inglês de Urântia. Então, aqui eles já trouxeram um monte de outras informações, né? Falando, bom, dos mortais de Urântia. Então, o que é Urântia? Aí eles falaram, é o nosso mundo, né? Aí fala dos corpos de reveladores da verdade, de Orvonton, né? O que é Orvonton? De onde veio essa palavra? O que é isso, né? Então, num parágrafozinho simples, eles já nos trazem muita informação e muitas coisas. Continuando aqui um pouquinho, eu queria esclarecer aqui de novo, né? Nós já falamos isso algumas outras vezes, que também está lá no livro, né? Qual é que é o propósito do livro de Urântia, né? E o propósito do livro de Urântia é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Essa é a definição deles já na primeira página sobre o propósito do livro. E quando a gente fala em expandir a consciência cósmica, uma coisa importante para a gente entender é o que significa isso, porque quando a gente fala de cósmica, cosmos, muita gente associa isso exclusivamente a astros, a estrelas, esse negócio todo. E não é bem assim. O cosmos inclui tudo que a gente possa imaginar no mundo, não só de coisas, mas também de significados e valores. Então, não existe nada no mundo, nada no universo dos universos, que não faça parte do cosmos. As personalidades, os animais, as coisas, a fauna, a flora, conceitos, ideias, significados, tudo faz parte do cosmos. Então, quando fala de elevar a consciência cósmica, na verdade, eles estão se referindo a um grande crescimento de conhecimento de tudo, né? E por que, então, teria essa expansão da consciência cósmica? Bom, o propósito de expandir a consciência cósmica é de elevar a percepção espiritual. Por quê? Nós estamos muito distante de Deus. Então, a melhor maneira de conhecer a Deus é conhecendo a obra de Deus. E o cosmos é a obra de Deus. Quanto mais a gente conhece sobre o cosmos, mais a gente conhece sobre Deus. E quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente tem condição de elevar a nossa percepção espiritual. Então, esse é o propósito fundamental do livro de Urântia. O nosso amigo Bill, ele falou que tem uma intenção subliminar por trás da introdução do livro, e onde ele define que o primeiro propósito do livro de Urântia é o de salvar almas humanas. É claro, se você expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual, você vai estar salvando almas humanas, não tem como não fazer isso. Mas ele diz que tem um segundo propósito, que é o da iluminação das mentes humanas. Ele deve entrar em contato com a nossa consciência através de nossas mentes. Então, sem essa mente que possa absorver e aprender e estudar o livro, é difícil a gente ter a consciência desses ensinamentos. Então, o desejo humano de começar como homem e chegar a Deus, através dessa consciência. Então, existe um documento no LU, isso aqui é o Bill que continua falando, que fala sobre a Trindade. Nesse documento, os reveladores explicam por que os ensinamentos são a partir de Deus e indo para o homem. Aí ele explica, esse documento, que foi assim que tudo começou.
né? A coisa começou a partir de Deus. Inverter a ordem não seria lógico e distorceria os fatos. Isso explica por que nós temos dificuldades de compreender as primeiras partes do livro. Então, o que diz lá nesse documento é que você não começa com as consequências, você começa a estudar as coisas com as causas, com a fonte. Assim, no livro de Urântia, você começa com a primeira fonte e centro, o Pai, Deus. Ele é a causa, ele é a fonte. Então, se ele é a origem de tudo, nós deveríamos começar mesmo estudando a partir dessa origem, para que nós pudéssemos ter um entendimento. Então, se a gente invertesse essa ordem, nós correríamos o risco de distorcer, né, a ordem lógica das coisas, de inverter essa ordem, né? Então, da mesma forma como eles vêm com essa ideia de que é de cima para baixo, né, eles nos dão um docinho ali nos primeiros parágrafos do livro, né, fazendo também um trajeto contrário. Eles dizem, ao mesmo tempo, eles procuram rapidamente despertar o interesse e o conhecimento humano, pois na primeira página, nos 2 últimos parágrafos, eles fazem o caminho inverso. Falam do nosso mundo, partindo então do nosso mundo, indo até a Ilha do Paraíso. Eles falam que o nosso mundo é apenas um de milhões de mundos habitados, portanto, partindo do simples para o complexo. O intuito disso daí é despertar a nossa curiosidade. Por isso que eles estão, então, trabalhando com esse docinho para adoçar a nossa boca, para despertar a nossa curiosidade. Ok. Aqui nós vamos falar um pouquinho da Trindade, e eu queria fazer aqui um preâmbulo. É muito difícil a gente estabelecer qual é a ordem das coisas, como que nós devemos estudar isso daí. Apesar de eu ter falado agora que a gente estuda de Deus para baixo, né? É top-down, mesmo nesse sentido, nós deveríamos discutir primeiro sobre absoluto, absoluto, finito, deveríamos discutir primeiro sobre o universo dos universos, deveríamos discutir primeiro sobre o Pai universal, sobre as deidades ou sobre a divindade. O livro, na verdade, começa discutindo sobre as deidades e divindades, né? Mas, então, eu acho que, assim, na verdade, para você conseguir assimilar todas essas ideias que estão lá, não importa qual é a ordem que você estude ali, a parte da introdução, você vai ter que ler aquilo ali várias vezes, porque os ensinamentos, eles estão interligados, interconectados. Uma coisa explica a outra explica uma. Então, a gente tem que fazer um esforço de pegar um ponto, destrinchar aquele ponto, não vai entender nada, vai entender uma parte, e aí ler outra parte, e assim, à medida que a gente vai estudando tudo aquilo ali, a gente vai acrescentando conhecimento que nos permite entender um pouco melhor todos esses aspectos, né? Então, eu tive uma dificuldade muito grande por definir de onde eu deveria começar mostrando isso daqui. Como Deus é o aspecto mais importante desse negócio aqui, a parte mais importante é realmente Deus, o absoluto, eu resolvi começar a falar disso daqui. Eu fiz uma representação gráfica que vai nos dar uma ideia, acho que bastante razoável daquilo que eu quero cobrir com esta parte aqui. Então, uma coisa importante que nós temos que imaginar é qual é a realidade de Deus. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é uma realidade física. Nós podemos compreender a realidade física. Nós temos muita dificuldade de compreender qualquer coisa fora da realidade física, que é este mundo que nós vivemos. Desculpem. A realidade de Deus, para começar, é uma realidade espiritual.
muito distante da nossa realidade física. Mas é uma realidade, perdoem eu falar isso daqui, mas é uma realidade tão real ou mais do que a nossa, né? Porque, na verdade, a verdade absoluta, a realidade absoluta, é a realidade de Deus. A nossa é uma realidade factual, mas não é a realidade absoluta, né? Então, quando a gente fala da realidade de Deus, significa que Deus existe e vive num mundo que vai muito além desse mundo que nós estamos aqui inseridos, né? Antes de que houvesse o universo dos universos, Deus já existia. Foi Ele que criou isso daqui. Então, antes que existisse tudo que a gente conhece do cosmos, do universo dos universos, Deus já existia, Ele já estava lá. E Ele não estava num ambiente de universos, Ele estava inserido num ambiente que é um ambiente que a gente chama de absoluto. Absoluto quer dizer que é um ambiente que não se trata de ser fora do tempo nem fora do espaço. Vai mais além disso. É uma abstração do tempo e uma abstração do espaço. Então, não é que lá não está fora do tempo e do espaço. É que lá não existe mesmo o tempo e o espaço. É uma abstração total do tempo e do espaço. Então, essa é uma realidade que a gente chama de absoluto, né? É um nível que não tem limites, não tem fronteiras, não tem referências, e eu costumo dizer que cobre o tudo e cobre o nada. Nós não temos nem como dizer qual é que é a dimensão desse ambiente, mas com certeza absoluta ele se perde na infinitude. Se a gente tivesse que fazer uma medida dele, a gente poderia dizer que ele é N vezes elevado a N potência o nosso universo dos universos, que inclui o tempo absoluto e o tempo finito. Então, esse ambiente absoluto é gigantesco, não tem começo, não tem meio e não tem fim. É o ambiente de Deus e é onde ele está inserido e ele toma conta de tudo aquilo lá. Ele preenche todo esse ambiente de ponta a ponta, se é que a gente pode dizer que tem uma ponta. Não existe um lugar, se é que a gente pode falar de lugar nesse ambiente, que Deus não esteja presente lá. Esse é o ambiente dele. E Deus é uma perfeição, né? É de uma perfeição absoluta. Isso é uma coisa inegável. Não houve no passado, no presente, no futuro, não tem um momento em que Deus tenha sido imperfeito. Então, a gente pode dizer que esse ambiente do absoluto, que é dominado e o reino representa, vamos dizer, o domínio absoluto de Deus, ele é um ambiente de perfeição absoluta, onde lá não existe espaço para nenhum tipo de imperfeição. Se a gente admitisse a possibilidade de ter alguma imperfeição nesse ambiente, nós teríamos que admitir que Deus tem um concorrente lá, ou que ele, Deus, compactuou ou criou de alguma forma a imperfeição para estar lá com ele nesse ambiente. Então, essa é uma coisa importante. Esse Deus absoluto, de alguma forma, é um conceito filosófico, é aquilo que muita gente chama de eu sou. O eu sou é aquele que não tem origem, né? não tem causa, sempre existiu, sempre vai existir, cobre toda a eternidade, cobre toda a infinitude, não tem limites, enfim, tem todas aquelas qualidades e aquelas propriedades e aqueles atributos que nós conhecemos sobre Deus e mais, né?
Então, quando a gente fala de Deus, nós estamos falando desse Deus, o absoluto, nós estamos falando do eu sou, que é um conceito filosófico. Então, esse Deus, por vontade própria, o eu sou por vontade própria, exercendo o livre-arbítrio dele, ele decidiu, e nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, ele fez uma escolha de se expandir, se é que a gente pode dizer que Deus pode melhorar aquilo que é, de uma expansão, né? Ele decidiu, optou por ter uma expansão experiencial. O que é essa expansão experiencial? Deus sendo existencial e conhecendo tudo que ele conhece, sabendo tudo que ele sabe, não tem absolutamente nada que ele tenha que aprender. De qualquer forma, ele não viveu a experiência, e aqui é um detalhe importante, que nós temos que prestar atenção. Ele não viveu a experiência evolutiva de conquistar o aprendizado, de conquistar o conhecimento, de conquistar a perfeição. Ele sempre existiu do jeito que ele é. Então, essa experiência de evolução não fez parte jamais de Deus, porque ele nunca foi imperfeito. Então, para viver essa experiência, e justamente porque Deus, o absoluto, além de ser um ser existencial, é também potencial, ele fez essa opção, essa escolha de viver a experiência evolutiva, de viver a experiência do perfeccionamento. Então, eu estou falando de Deus aqui como um ser existencial, porque ele é, né? Ele não foi feito. Tudo que ele tem, tudo que ele conhece, tudo que faz parte de Deus é existencial. Não é uma coisa factual, não é um fato, é uma existência mesmo, ele sempre foi assim, né? Mas ele é potencial, também o Deus absoluto, ele tem uma característica de potencial, porque ele pode se expandir, por exemplo, através da experiência de partida de perfeccionamento, né? Então, por isso que ele é potencial. Se é potencial, existe alguma coisa para o futuro. Então, Deus cobre a eternidade, passado, presente e futuro, mas o fato dele ser potencial abre um leque com relação ao futuro, né? Bom, no momento em que Deus fez essa opção, ele tinha que organizar uma maneira de poder desenvolver essa experiência. Nós estamos falando, de novo, de uma experiência evolutiva que é partir da imperfeição para a perfeição. Eu falei agora há pouco que esse ambiente absoluto é um ambiente onde não existe, não há possibilidade da existência da imperfeição. Isso traz uma outra reflexão. Se a imperfeição não tem como existir numa realidade absoluta, e a realidade absoluta é eterna, ela é atemporal, então significa que a imperfeição só pode existir durante algum tempo. Então, a imperfeição só é possível de existir num ambiente temporal. Ela não tem como existir na eternidade, né? Então, para abrir um espaço temporal, para criar essa experiência, o nosso eu sou teve que fazer algumas artimanhas para ele poder chegar nisso daí. Nós falamos, o eu sou está lá no ambiente absoluto e ele cobre toda a eternidade e toda a infinitude. Como é que um ser com essa dimensão pode se adequar ou adentrar num ambiente temporal, num ambiente limitado no tempo?
né? Então, é um desafio porque é a mesma coisa que você tentar colocar a água do oceano lá dentro de um copinho, né? Essa que é a dificuldade. Nós estamos falando de um Deus que cobre todo esse ambiente e que teria que, então, de alguma forma, se aproximar e adentrar num ambiente temporal. Então, para que isso fosse possível, o eu sou, que é representado pela personalidade da primeira fonte e centro, que é o nosso Pai Celestial, ele teve que se desfazer de todas as condições que ele tinha, de toda a absolutez desse, porque sendo absoluto, ele não conseguiria fazer uma aproximação disso que nós estamos falando. Então ele começou a se dividir, se é que a gente pode falar assim, é um termo errado, porque não é uma divisão. Às vezes eu falo desdobrar, também não sei se essa é a palavra certa. A verdade é que nós não temos uma definição para isso daí. Então foi feito um primeiro desdobramento, digamos assim. Esse desdobramento, ele foi feito em 3 partes. A primeira parte que sobressaiu desse desdobramento é o chamado absoluto das deidades, que são as personalidades. Então, Deus é uma personalidade. Então, dentro desse absoluto das deidades, está contida as personalidades. Na verdade, dentro desse absoluto das personalidades, está contido a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Eles estão dentro, eles compõem, quando você junta, né, recompõe Pai, Filho e Espírito Infinito e monta a Trindade, se é que a gente pode falar assim, você está recompondo o absoluto das deidades, que inclui, então, essas personalidades, né? Então, veja que o absoluto das deidades é a Trindade. Ele é uma Trindade, representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Infinito. Então, juntou os 3, é essa Trindade, do absoluto das deidades. De outro lado, nós temos o absoluto inqualificável, que é a parte do absoluto, do eu sou, que não é uma personalidade, que não é uma pessoa, que compõem toda a infinitude, toda a ilimitabilidade, todo o potencial de Deus, incluindo todas as suas energias de qualquer natureza, física, mental, principalmente as físicas, né, que estão inseridas ali. Então, esse absoluto inqualificável não é uma pessoa, mas é uma parte da deidade. Ele é uma parte intrínseca do eu sou. É ele que representa toda a eternidade, toda a infinitude desse eu sou. Para que esse desdobramento, essa separação, se é que a gente pode dizer assim, fosse possível, houve a necessidade de ter um elemento unificador, que não divorciasse a personalidade de suas qualidades, de sua infinitude, e que fosse capaz de dosar o relacionamento entre esses 2 absolutos de forma a permitir que eles pudessem ter contato com o absoluto e o finito. Então, quando foi feita essa separação, não houve um momento, isso é uma coisa eterna, quando aconteceu isso, se é que aconteceu em algum momento, na verdade o que a gente está dizendo é o seguinte, que o absoluto das deidades inclui as pessoas, e o absoluto inqualificável, tudo aquilo que existe em Deus que não se refere à pessoa. Quem dirige as ações, quem coordena as ações, quem administra as ações, são as personalidades.
Então, as energias, o absoluto inqualificável, ele por si só não faz absolutamente nada. Ele recebe e faz aquilo que as deidades e as personalidades comandam. Ok. Eu não vou perder muito mais tempo falando disso daqui e vamos aqui partir para a abertura do absoluto das deidades, né, que são as personalidades que compõem, como eu já falei, a Trindade. Quando foi feito esse desdobramento, né, e eu continuando, Deus tinha que fazer o escape da absolutez dele, e ele continua então avançando aqui para se desfazer de toda essa absolutez e transferir parte dessa absolutez para outros elementos que o compõem, de uma maneira que ele pudesse, então, ter um contato com a gente, ter uma proximidade da gente. No momento em que foi feito esse desdobramento, surgiu também, digamos assim, a Ilha do Paraíso, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Então, o absoluto da deidade se desdobrou em Pai, no Filho Eterno e depois o Espírito Infinito. O Pai, ao conceber a ideia do Filho Eterno, ele se livrou da personalidade absoluta. E isso é muito importante, porque, assim, sendo a personalidade absoluta, ele não poderia se fracionar, ele não poderia se dividir e se doar de si mesmo para todos os seres da sua criação. Por quê? Porque o absoluto, ele é indivisível, ele é não fracionável, ele não se fraciona. Ele pode ser um modelo a ser seguido, um modelo a ser copiado, mas ele não se fraciona, não se divide e não gera novas, no caso aqui, novas personalidades. Então, para que o Pai pudesse se desfazer dessa característica, dessa absolutez, ele concebeu a ideia do Filho Eterno, né? E transferiu para o Filho Eterno a personalidade absoluta. Aí aconteceram duas coisas importantes. Ao estabelecer ao ser pai de uma personalidade, o pai reteve para si a capacidade de gerar personalidades, de fazer tantas personalidades quantas ele quisesse. O Filho Eterno, por exemplo, não pode gerar personalidades, porque ele é a personalidade absoluta. Então, ele não tem essa capacidade. Entretanto, ao ser a personalidade absoluta, o Filho Eterno é o modelo daquele filho que nós devemos ser. Então, o Pai criou um modelo, um exemplo da nossa, para nos inspirar, para que nós pudéssemos chegar a essa condição dessa personalidade absoluta, né? Então, olha que interessante. Então, o Pai se desfaz da personalidade absoluta no momento em que ele concebe a ideia do Filho Eterno, transfere a personalidade absoluta para o Filho Eterno. Em fazendo isso, ele passa, então, a ter a capacidade, o potencial de gerar quantas personalidades ele quiser, né? E ele, juntamente com o Filho Eterno, decidem e abrem a ideia, a concepção do Espírito Infinito, que é o agente conjunto. Então, esse Espírito Infinito é o Deus da ação. Nós vamos falar mais dele aqui. Eu vou voltar agora a falar um pouquinho do Pai, na personalidade dele, da capacidade dele de doar as personalidades. O Pai... Henrique, Oi.
Eu estou com duas dúvidas, eu queria deixar para o fim, mas eu acho que eu vou virar uma Não, vocês fábrica de podem me dúvidas interromper quando aqui. quiserem. Então, a primeira dúvida é que eu acho que eu estava com um conceito equivocado do absoluto inqualificado, porque no meu entendimento, absoluto inqualificado é tudo aquilo que não é. Então, assim, não é só o que não é personalidade, né? Ou que não é deidade. Né? Para mim, a partir do momento por exemplo, uma energia é energia, ela já deixou de ser inqualificada, porque ela já tem uma qualificação como energia, entendeu? Eu entendia o absoluto inqualificado como um repositório daquilo que ainda, da pura potencialidade, né? Daquilo que ainda não é nada e pode ser tudo. Né? É uma coisa do encontro do tudo com nada, né? Aquilo que ainda não é. Né? Assim que eu entendia. Tá? Você não deixou de entender da maneira correta, porque realmente o absoluto inqualificável, ele é tudo e é nada, ele só não é personalidade. Então, a única coisa que nós não temos no absoluto inqualificável é um termo que tem gerado muita polêmica e muita discussão. Né? Então, assim, na verdade, inqualificável é no sentido de que nós não temos uma definição adequada para aquilo ali, que aquilo ali cobre tudo e cobre nada, e nós não temos nem como definir o que seja, mas a gente sabe que não é uma personalidade. Então, a gente vai ver que uma parte, se é que a gente pode falar assim, uma parte do absoluto inqualificável ficou, entre aspas, centrado na parte inferior da Ilha do Paraíso. Por ali se canaliza a energia do absoluto inqualificável. Na verdade, tudo isso é uma maneira de dizer, porque a fonte de tudo, né, é o Pai Universal. O Pai é dele que emana essa energia, essa infinitude, tudo que a gente puder imaginar do inqualificável, emana a partir do Pai. Né? E também, para poder viabilizar a questão do finito, foi centralizado um centro dessa emanação, se é que a gente pode falar assim, na parte inferior da Ilha do Paraíso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso agora. Não, mas olha só, desculpa, a minha dúvida assim, específica é assim, aquilo que não é personalidade, mas que já está posto, quer dizer, já tem uma qualidade, seja uma qualidade de matéria, de energia, de sei lá do quê, né? Não importa, né? De universo, de esfera evolucionária, esfera arquitetônica e sei lá mais o quê. Para mim, nada disso é absoluto inqualificado. Não é mesmo. Porque já foi qualificado, mas não é personalidade e também não é absoluto inqualificado. Está correto? Está correto, mas assim, a fonte da esfera, a fonte da matéria, a fonte de tudo que existe no mundo é a partir do inqualificável, que está justamente nessa parte que está centrada na parte inferior da Ilha do Paraíso. Então, é assim, até aquele momento era inqualificável. A partir do momento em que o Deus da ação manipula essa energia e faz alguma coisa com ela, então, a partir daí passa a ser qualificado. Antes disso, não. Não é realmente, a gente vai ter diferentes entendimentos sobre isso. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Então, se você permitir, eu vou avançar um pouquinho aqui e quem sabe a gente responde melhor a sua dúvida. Vamos lá. Então, eu não lembro exatamente onde eu tinha parado, mas
Então, nós estamos falando da capacidade do pai, então, de ter preservado para si esse direito de gerar novas personalidades. E o Filho Eterno, então, centrou, né, ficou com o absoluto da personalidade, ele representa o absoluto da personalidade. Quando foi feito o plano de ação e tudo isso, digamos, e o Filho Eterno e o Pai resolveram, então, esse desdobramento do Espírito Infinito, aqui houve mais uma separação, se é que a gente pode falar assim, de características, de aspectos do nosso Pai. Então, assim, o Pai tem esse poder da personalidade, de distribuir a personalidade. O Filho Eterno, além de ser a personalidade absoluta, ele é também o centro da energia espiritual. Ele canaliza tudo que diz respeito ao espírito. Então, tudo que é espiritual diz respeito, o centro da espiritualidade está centrado ali no Filho Eterno. Ele que tem todo o domínio dessa energia espiritual que se espalha por tudo, né? De outro lado, o Espírito Infinito concentrou sobre a sua pessoa tudo que diz respeito à mente. Então, o centro da energia mental, de tudo que acontece em todos os universos, no cosmos, tudo, está focado no Espírito Infinito. Então, veja só, nós temos... E a parte da Ilha do Paraíso que concentra toda essa parte física, vamos dizer assim, a parte da emanação de energia e todo esse negócio. Então, na parte superior da Ilha do Paraíso é a morada dessas deidades. Na parte inferior, o livro nos conta que nós temos um centro ali de geração, não sei se a gente pode chamar de energia, mas é a fonte de tudo que é posteriormente manipulado, nós vamos falar um pouquinho mais disso, para construir tudo o que existe no cosmos, toda a parte material, física, tudo, também outras energias, como por exemplo a energia da gravidade, seja ela linear ou não, vem a partir dessa fonte da Ilha do Paraíso. Então, existe ali uma fonte de energia que engloba todas as energias possíveis e imagináveis do mundo e mais, né? Então, está tudo ali. Então, o Pai, na verdade, é fonte de tudo isso, ele é a primeira fonte e centro. Então, quando a gente volta para o absoluto das deidades, o absoluto das deidades incorpora o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, e, na verdade... Vocês vão se lembrar, nós vamos falar daqui a pouquinho disso, que em algum momento foi dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, tem uma parte do livro que diz que o ser humano é personalidade, é mente, é corpo, que é uma energia física, e é espírito, né? Então, está lá, essa é a composição do ser humano. Então, quando a gente fala dessa imagem e semelhança, é isso daí, o absoluto das deidades, que é a parte das personalidades, esse absoluto das deidades, ele tem a parte da personalidade, o espírito, a mente e a energia do espírito, vamos dizer assim, né? O espírito é uma energia. Então... a diferença qual é que é? Que um é perfeito e o outro é imperfeito. Então, mas as ferramentas, os instrumentos para que a gente alcance a perfeição são, de certa forma, equivalentes. Eles são replicados na nossa natureza humana. Porque não poderia ser diferente. Se o Pai, se o Absoluto deseja vivenciar uma experiência de evolução,
essa evolução deveria acontecer com ele mesmo. Como isso é impossível de acontecer, porque ele já é perfeito, ele teria que utilizar um espelho, uma réplica que fosse capaz de fazer essa evolução e ele fosse capaz de vivenciar essa evolução, mas esse ser, seja ele qual fosse, no caso somos nós, deveria ter as mesmas ferramentas, deveria ter, em princípio, os mesmos elementos que o compõem, porque de outra forma a experiência não seria uma experiência aplicável para essa personalidade, para esse absoluto das deidades. Então, nesse sentido, a gente guarda uma semelhança com ele. Então, aí vem que o Pai é amor. Ele fez esse desejo de fazer essa criação toda também, porque o Pai é a pureza, né? Ele é a essência do amor. O Filho Eterno é a misericórdia. Ele calibra a justiça divina de acordo com essa régua que nós chamamos de misericórdia, né? Então, é o amor aplicado a uma misericórdia que tolera, então, que releva determinadas coisas para que a gente, na nossa condição de imperfeitos, possa poder errar, crescer e aprender. Porque senão, se fosse ser pau, pedra, nós não teríamos chance nenhuma de chegar em lugar nenhum sobre a justiça divina. O Espírito Infinito é a ministração. Ele é que aplica esse amor e essa misericórdia. O Espírito Infinito é chamado também de agente conjunto. Na condição de agente conjunto, ele atua em nome do Pai e em nome do Filho. Ele representa a ambos. Ele, então, tem o poder, vamos dizer, a procuração, se é que a gente pode falar assim, para se apresentar representando o Pai e representando o Filho. E ele, então, faz essa distribuição do amor e da misericórdia do Pai, permeando todo o cosmos e todo o ambiente que nos envolve, né? Fazendo essa ministração. Então, ele também, como agente conjunto, é chamado de Deus da ação. Então, o Pai botou a ideia, o Filho desenvolveu o plano em cima dessa ideia do Pai. E foi colocado, então, para que o Espírito Infinito fizesse e executasse esse plano. Então, assim, a fonte de tudo que existe no cosmos realmente é o Pai, né? Todas as energias, toda a infinitude e tudo mais. Agora, quem manipula essas energias para fazer acontecer aquilo que está desenhado no plano feito pelo Filho Eterno é o Espírito Infinito. Ele, então, ele não tem capacidade de gerar essas energias, mas é ele quem tem a capacidade de manipular essa fonte de energia, e aí nós podemos dar o nome que quiser, para fazer, então, coisas materiais, por exemplo, ou controlar a gravidade, ou, enfim, tudo que existe no cosmos de energia física e material. Então, isso aí está controlado por esse Deus da ação, que é o Espírito Infinito, que então faz a execução de todo esse plano do Pai. E dele emana toda a mente cósmica, ele é a fonte da mente cósmica. Então, depois nós vamos ver mais na frente lá, não hoje, mas
tem os espíritos mestres, que estão associados ao espírito infinito, tem a ministra divina no nosso universo local, e toda essa fonte da mente, inclusive a nossa mente, tem na sua raiz mais profunda a emanação do espírito infinito. Ele é a mente cósmica, é a mente que controla tudo que acontece do ponto de vista mental em todo o cosmos. O Filho Eterno, como nós estávamos falando lá atrás, ele é, então, a personalidade absoluta que representa um espelho de um modelo a ser seguido, a ser alcançado por aqueles seres evolucionários. Mas, mais do que isso, ele centraliza dentro de si toda a energia espiritual. Hoje, nós não temos muito sentimento dessa energia espiritual emanada do Filho Eterno, porque nós estamos ainda na matéria. A partir do momento em que a gente passar a viver mais próximo na energia, na realidade mononcial, nós vamos perceber melhor essa energia do Filho Eterno, esse circuito espiritual do Filho Eterno, né? Com relação ao Pai, nós temos um outro circuito. Então, nós falamos de um circuito da mente com o espírito infinito, onde nós estamos diretamente conectados nessa energia mental, através desse circuito mental, uma energia espiritual conectada ao Filho Eterno, e uma energia que vem da personalidade, um circuito da personalidade, que nós podemos ter a primeira conexão nossa com o Pai, vem daí mesmo, desse circuito da personalidade. E esse é um circuito tão especial e tão exclusivo, se é que a gente pode falar assim, do Pai, que todos os outros seres do universo têm uma dificuldade muito grande de entender como funciona esse circuito. Nós vamos ver em algum lugar nos estudos do livro de Urântia que os seres espirituais, as personalidades celestes, elas conseguem medir quanto de energia física está sendo canalizado do ainda podemos usar mais 95% para fazer as coisas que que Deus pensa fazer e expandir todo esse universo dos universos. Igualmente, eles conseguem medir quanto de energia espiritual foi derramado por todos os seres da Terra. E quanto de energia da Terra, não, e todos os seres do cosmos. A mesma coisa com relação ao espírito, né? Mente, eles conseguem determinar uma medida de quanto foi emanado e quanto está sendo utilizado. A incógnita é personalidade. Nenhum deles tem a mais pálida ideia de quanto de personalidade foi emanado e quanto ainda poderia ser emanado a partir do Pai ali. Então, é curioso, porque esse circuito da personalidade, ele é um circuito muito especial. E a personalidade é que, num primeiro plano, né, nos candidata a filhos factuais de Deus. Então, todos nós, apesar de termos um corpo, temos uma mente, temos um espírito, que no nosso caso é o ajustador do pensamento, tudo isso é coordenado pela nossa personalidade. Então, o sujeito, o protagonista da nossa aventura de perfeccionamento, então saindo deste mundo material para chegar até o paraíso, até a realidade espiritual do Pai, é a personalidade. Então, a personalidade tem a função de coordenar a energia física
nosso corpo, a energia espiritual, a energia mental, a nossa mente, e através da mente fazer a ligação da matéria com o espírito, né? Que é com o nosso ajustador do pensamento. Então, essa é a função da personalidade, coordenar essa energia física, mental e espiritual, de forma tal que elas possam se desenvolver de maneira equilibrada, partindo da imperfeição para chegar na perfeição. Então, quando a gente fala da Trindade do Paraíso, é disso que nós estamos falando. Estamos falando do Pai, do Filho Eterno e do Espírito Infinito. E essas pessoas, quando elas se unem, que formam a Trindade, não é uma somatória delas. A Trindade é um ser indivisível, ela não se divide, por isso que a gente tem dificuldade de falar em desdobramento, separação, são tudo analogias. Na verdade, é uma coisa só. A Trindade ela é uma coisa só, ela não se divide, ela é una e é indivisa. E embora a gente possa ter essa percepção da existência de um Pai, do Filho Eterno e do Espírito Infinito, na verdade, é aquele desdobramento que nós estamos falando lá, para que o Pai, o Filho e o Espírito Infinito pudessem, de alguma forma, se aproximar desse ambiente finito para poder levar adiante essa experiência não é a palavra certa, essa ideia de desenvolvimento, de evolução partindo de uma imperfeição para a perfeição, então de um perfeccionamento, né? Então, quando a gente fala da Trindade, é isso, nós estamos falando da união dessas pessoas recompondo o absoluto das deidades, que então é isso daí. Eu não sei se isso que nós falamos dá uma ideia do que seja o Pai, do que seja o Filho, do que seja o Espírito. Alguém fez uma pergunta, acho que foi o André, se a apresentação é só em cima do entendimento do Bill Sadler ou do livro de Dante. Não, esse entendimento que eu acabei de mostrar, por exemplo, não é um entendimento do Bill Sadler. O Bill, ele faz uma analogia muito diferente dessa que eu mostrei, e esse entendimento que eu mostrei é o meu entendimento, que pode estar errado, como eu já falei antes de ter começado a apresentação, mas é dessa forma que eu vejo essa questão dos absolutos e da Trindade do Paraíso, né? Então, algumas coisas sim, alguns textos, algumas coisas que nós falamos aqui antes e que tem mais à frente, incluem alguns pensamentos do Bill Sadler. Essa discussão desse slide que nós acabamos de ver não tem absolutamente nada a ver com o Bill Sadler. Ok. Aqui eu só coloquei aqui alguns lugares onde o livro, tem vários lugares onde o livro faz referência à questão da imagem e semelhança do homem com os seres divinos, né? Então, eu já falei mais ou menos da composição do homem, dos elementos que nos reúnem, que são muito semelhantes ou muito parecidos àqueles que estão presentes no absoluto da deidade, que é uma energia física, uma energia mental, uma espiritual e a personalidade, né? Aqui eu coloquei o documento que fala disso daí, né? Que o ser humano é corpo, mente, espírito. Lá eles falam também da alma. Eu me abstive de falar da alma aqui, porque a alma é um estágio intermediário de mente. A mente ela faz uma transmutação do intelecto para a alma e mais tarde para a mente espiritual.
Então, eu não teci nenhum comentário aqui da alma, embora esteja lá no livro como parte do ser humano, e de fato é parte do ser humano, porque sem ela nós não conseguimos passar para o próximo estágio. Mas a nossa composição básica é essa, é corpo, mente, espírito e personalidade, é isso que nós somos. Aqui tem, quando fala da primeira fonte centro, né, fala da energia física, né, falando de Deus então, das forças da mente que convergem para o espírito infinito, as forças espirituais que convergem para o Filho eterno e da personalidade que está conectada ao Pai universal, né? Então, esses elementos que estão no absoluto da deidade estão também presentes no ser humano. Como eu falei, lá na deidade, lá no absoluto, é a perfeição. Aqui é em perfeccionamento, né? Em desenvolvimento. Então, das deidades da criação e evolução, né? Os reveladores, eles começam falando da deidade e da divindade lá no livro nas primeiras páginas do livro de Urântia. Então, diz que enquanto Deus envolve aspectos pessoais, a deidade inclui os aspectos pessoais e vai além. Então, nós falamos lá do absoluto inqualificável, por exemplo. Se a gente falar do absoluto como um todo, ele inclui as deidades, a parte pessoal, mas também vai além da parte pessoal. Depois, os reveladores nos contam de como as deidades funcionam, definindo 7 níveis de atividade ou função da deidade, indo desde uma situação de uma deidade muito calma e quieta até muito ativa. Então, aqui eles falam da deidade estática, né, potencial, associativa, criadora e todo esse negócio, que são características ou formas da deidade se apresentar para a gente. Na deidade associativa, por exemplo, nós temos lá Deus o cétuplo, né, que vem desde de Deus lá no paraíso, engloba o Filho eterno, Espírito infinito, etc., chegando até o nosso Micael. Então ele fala das diferentes possibilidades da deidade, fala do Supremo, fala do Último, etc., né? Nós não vamos entrar nos detalhes disso daí, porque cabe capítulos especiais para estudar isso daí. Mas eles também falam que a deidade pode planejar, o que significa que ali existe um potencial. E um exemplo disso é exatamente o planejamento do perfeccionamento nesse ambiente do finito e do absoluto, né? Fala que a deidade pode ser fraternal, como é o caso do Pai, do Filho e do Espírito infinito. Fala da deidade criativa, ela pode criar no tempo ou instantaneamente. Isso é muito interessante. Então, a deidade, quando, no nosso caso, na criação desse sistema de perfeccionamento, é uma coisa que foi criada no tempo, né? E ela distribui a si mesmo por toda a criação. Mesmo dentro do tempo, a deidade pode fazer criações instantâneas. Então, a criação acontece no tempo e, de certa forma, ela se assemelha à evolução, pois a evolução é uma criação no tempo. Então, ela inicia na imperfeição até alcançar a perfeição, que é o nível finalitor. Então, evoluir representa uma semelhança com criar. Assim, todas as criaturas, nós, fazem uma parceria com a deidade e são com ela, com a deidade, co-criadores. Nós somos co-criadores de nós mesmos. Como assim que evoluir é criar? Evoluir é criar, porque o que nós estamos fazendo? Nós saímos de nada mais do que um animal
até chegar a um finalitor. E isso não foi uma criação exclusiva de Deus, nós participamos dessa criação. Então, essa evolução é também criar. Nós estamos co-criando com ele. Então, uma coisa interessante, quando por exemplo, uma serafim, ou Lilian, aqui eu estou caprichando para você, quando uma serafim é criada, ela, em princípio, não tem nada a dizer sobre o seu status. Ela simplesmente nasceu completa e acabada como tal. Então, ela é uma serafim. Pronto. É certo que o serafim pode participar do processo evolutivo, e tem aí as possibilidades de fazer isso. Mas ela é uma serafim criada e acabada, ela tem aquela função dela ali e está ali funcionando dentro daquilo ali. Os mortais, os humanos, têm tudo a dizer sobre o seu status como finalitor. Nós não estamos acabados. Quando nós fomos criados, no momento em que nós nascemos e que nós surgimos, nós estamos iniciando um processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Então, até chegarmos a finalitores. Então, nós temos muito a dizer sobre todo esse processo que nós passamos. Então, de certa forma, o processo evolucionário não difere do processo criativo. A diferença é que o ato criativo, no nosso caso evolucionário, ele foi demorado, ele foi atrasado, ele está dividido em etapas, em um processo, né? Mas é um ato criativo. E o processo evolucionário também é uma criação, está partindo, sei lá, do zero, não sei se zero é a palavra certa, mas para chegar a ser alguma coisa, né? Então, aí pensando nisso, nós temos que pensar então nesses aspectos criativos e evolutivos da deidade como aspectos extrovertidos da deidade, ou seja, é a forma de manifestação, de expressão da divindade. É a maneira dela se expressar através da criação e desse processo evolutivo implantado. E agora, se nós pensarmos no Supremo e no Último, né? Então, o Supremo é o Deus em formação do tempo finito e o último do absoluto, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Então, se a gente pensar nos aspectos do Supremo e do Último, eles são uma reunião das consequências, ele é o resultado, o produto da criação e evolução. Então, quando toda a evolução finita é terminada, ela se consolida na deidade suprema. E esse é um conceito completamente novo no livro de Urante. Ele é meio ortodoxo para uma teologia cristã. Por quê? Porque o Supremo é um Deus finito, ele tem um início, tem um começo, né? E ele é o Deus da supremacia finita. Então, um Deus finito, ele é encontrado na filosofia ocidental, a gente vê isso várias vezes. Mas, normalmente, quando aparece um Deus finito, ele exclui a deidade infinita. Ele substitui a deidade infinita. Então, somente no livro de Urântia, esses dois conceitos andam juntos e associados. E é por esse mesmo processo que o Pai Universal, que habita a eternidade e a infinitude, escapa da sua terrível limitação dos absolutos. Então, através do Ser Supremo, o Pai Universal, vicariamente, eu não encontrei um sinônimo aqui, eu sou muito ruim de português, né? Então, vicariamente quer dizer aquele que substitui, que faz às vezes de outra coisa, ou pessoa, o substituto, cujo poder foi otorgado por outro e estabelecido por procuração. Então, disse do termo, pronome tal, toda aquela história. Então, vicariamente, aquele que substitui, né? Então, através do Ser Supremo, o Pai, vicariamente, pode ter a experiência de ter tido uma origem. Nós sabemos que o Pai Universal não teve nunca.
de ter um tempo para crescer. Ele também não teve esse tempo, ele está tendo isso através do Ser Supremo. E mais importante que tudo isso, sabendo o que é lutar para chegar lá. Então, como um Deus infinito poderia conhecer, se não através de uma expressão finita, esse Deus infinito? Então, assim, isso aqui mais ou menos descreve como Deus está vivenciando, o absoluto está vivenciando, essa experiência de conquistar a supremacia, de conquistar a perfeição dentro da finitude. Né? O amor de Deus, o seu propósito, suas energias, né, através do nível finito, na criação e na evolução, reúne todas essas coisas e essa função suprema da deidade. Então, e no mesmo sentido, só que aqui num nível superior, num nível superfinito, se é que a gente pode chamar assim, temos a função suprema da divindade, porque o que é supremo é o finito. E aí, a partir daí, nós entramos no último, que é o superfinito, que é aquele desenvolvido no ambiente absoluto. Aqui eu escrevi errado, um erro aí da datilografia, aí, que eu não sou muito bom nisso também. Então, é absoluto. Então, que não é o absoluto, mas é mais do que finito, ou seja, é um estágio intermediário. Eu não sei se eu vou complicar aqui. Eu não entendi o que é superfinito. Superfinito é aquele que vai além do finito, mas é a definição que o livro está dando, mas está aquém do absoluto, não é absoluto. Então, um estágio intermediário entre o finito e o absoluto. Qual é a diferença? Nós vamos falar disso mais para frente, né? Mas eu coloco essa questão do tempo mais ou menos como a questão da evolução da matéria para o espírito. Então, assim, nós fomos criados para... Vamos dizer que o pai fez um truquezinho. E que truquezinho, né? Puxa vida, vai ser bom de truque assim lá longe. Fez um truquezinho para que nós pudéssemos evoluir da matéria para o espírito. Então, tem todo um projeto, todo um progresso, todo um sistema que nos permite evoluir da nossa condição física, passando pelo mundo moroncial, até chegarmos ao mundo espiritual, à realidade espiritual. Mas tudo isso acontece dentro de um ambiente finito. Né? Então, assim, nós nascemos aqui nesse mundo físico, vivemos, se tudo correr bem, nós vamos ressuscitar no mundo moroncial, e ali no mundo moroncial nós vamos completar a nossa transição de passagem de matéria para espírito, quando a gente alcançar ali a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Então, para mim, quando a gente... para mim não, isso está descrito lá no livro, quando a gente alcança essa condição de espiritual, que é resultado da nossa fusão com o ajustador do pensamento, e o livro fala disso, nós alcançamos a condição de imortalidade. O livro não descreve isso da maneira como eu vou falar aqui. Esse é um entendimento pessoal meu que também pode estar equivocado, mas eu faço uma analogia. É assim, quando nós alcançamos a condição de espírito, nós ainda somos, o livro fala disso, um espírito do 6º grau. Falta 1 grau para nós chegarmos ao 7º grau. Significa que nós não estamos completos. Do meu ponto de vista, nós não estamos completos porque nós ainda estamos presos na finitude. E é uma coisa curiosa, porque nós já somos imortais,
mas teoricamente, né, ou factualmente, nós estamos fora da eternidade, nós não participamos da eternidade. Apesar de nós alcançarmos a Ilha do Paraíso e chegarmos até a Ilha do Paraíso, não significa que, como seres, nós tenhamos superado a nossa condição de finito. Então, nós somos imortais, não vamos morrer mais, mas nós não somos, assim, um paradigma isso daí, nós não somos eternos. Então, assim como o mundo moroncial é uma ponte para a gente escapar da matéria e chegar à condição de espírito, né? Então, é uma transição, nós passamos da matéria, passamos pela morôncia para chegar no espírito, então é uma ponte, é uma transição, uma transcendência do mundo físico para o mundo espiritual. Eu encaro essa questão do finito, absoluto e absoluto da mesma forma. Então, qual é que é o negócio aqui que eu consigo visualizar? Nós aqui, quando nós chegamos a Finalitor, nós conquistamos a nossa supremacia do mundo finito, do ambiente finito, mas ainda não estamos no ambiente da deidade, do absoluto. Então, nós temos que escapar do tempo e do espaço. O ambiente absoluto, ele é uma fase de transição intermediária que nos leva do finito até o absoluto. Então, o escape do ambiente finito é o absoluto, assim como o escape da matéria física é a morôncia, aqui na nossa analogia. Então, o absoluto nada mais é do que a transcendência do tempo e do espaço. Então, é assim, quem está no absoluto conhece o tempo e conhece o espaço, mas não precisa estar vivendo nele para saber o que acontece lá dentro. Quem está no absoluto, ele está fora, abstraído do tempo e do espaço, não tem nada. Então, o próprio livro fala, especula, os reveladores especulam que nós, na condição de finalitores, próxima etapa, depois de alcançar a luz e vida nos 7 superuniversos, nós chegaríamos, então, às margens do absoluto. Eu não sei o que eles querem dizer com margem dos absolutos, mas eu entendo que nós estaríamos ali tangenciando o absoluto, e aí ainda teríamos certamente muita coisa. Se isso acontecer, admitindo que isso aconteça, nós teríamos que evoluir muito ainda para chegar até Deus, o absoluto. Bom, então, saindo dessas abstrações, eu queria falar um pouquinho aqui do significado de espaço segundo o Lu, né? Então, eu já mencionei um pouquinho lá atrás, nós partimos daquele ambiente do absoluto, onde está presente o tudo e está presente o nada, e que é uma realidade absoluta, onde não existe o tempo, é uma abstração de tempo e uma abstração de espaço. Então, é isso aqui que nós estamos enxergando, essa tela preta aqui, né? Isso aí. Pode botar a cor que quiser, porque eu não sei qual é a cor do absoluto. Acho que também não é importante isso daí, mas é um ambiente que não tem limites, não tem referências, não tem absolutamente referência nenhuma, limite nenhum, direção nenhuma, é o tudo e o nada, né? Então, dentro desse ambiente de Deus, né, que é o nível absoluto, e que é um ambiente atemporal, e onde tem abstração do espaço, eu não encontrei uma palavra para colocar para o espaço com o mesmo significado de atemporal. É uma abstração, mas não tem uma palavra que defina essa abstração do espaço, pelo menos não encontrei. Então, por isso que eu escrevi aqui abstração do espaço. Então, o absoluto consiste na infinitude, na eternidade. Não tem começo, não tem fim, não tem meio, não tem limite, não tem nada. Nós já falamos lá atrás que para a gente poder, para que Deus
o absoluto, pudesse viver essa expansão experiencial do perfeccionamento, ele teria que ter acesso a uma condição de tempo, ele teria que estabelecer uma condição de tempo. Que ali não tem absolutamente nada. Então, o que ele fez? Nesse ambiente, que nós não conhecemos o tamanho, não tem limite, não tem fim, não tem nada, ele fez um pontinho lá. E é isso mesmo, um pontinho. Dentro desse pontinho, o que tem? Tem isso aqui que a gente conhece como sendo o universo dos universos. Então, está lá a Ilha do Paraíso, né? Com as 21 esferas sagradas em volta dela, os 7 círculos perfeitos de Avona, o cinturão lá que impede que a gente possa ver Avona lá, de gravidade, e os 7 superuniversos. E, além disso, nós temos os 4 espaços exteriores que estão representados por esses anéis que estão crescendo aqui. Todo mundo já conhece essa imagem, não preciso ficar falando muito dela aqui. Mas essa criação de Deus, com exceção da Ilha do Paraíso, que já estava lá, e Avona foi criado depois, mas com exceção da Ilha do Paraíso, é parte dessa experiência, daquela janelinha no ambiente absoluto que nós falamos lá. Então, a partir disso daqui, como é que as deidades, Deus, o livro de Urântia, define as realidades de espaço e tempo? Né? O que é espaço, tempo, finito, absoluto e absoluto? Né? Então, eles definiram que tudo que compõe os 7 superuniversos é o ambiente do finito. Então, está convencionado, por alguma razão, que esse processo evolutivo que acontece dentro dos 7 superuniversos, do qual nós fazemos parte, é o espaço finito evolucionário, que algum dia vai ser perfeito seguindo o modelo de Avona. Né? Algum dia nós vamos alcançar a perfeição. E que esse ambiente finito, o tempo finito, é o domínio do Supremo. Nós vimos ali, acabamos de falar agora há pouco, que o Supremo, então, é um Deus, de certa forma, finito, né? que foi criado, né? E tem um processo evolutivo. É uma criança que nasceu, evoluiu tal, e alcançou a supremacia em algum momento. Os reveladores também dizem que esses espaços exteriores, que vão além desse ambiente finito, é onde nós vamos vivenciar a experiência da transcendência do tempo. E esse é o domínio do último, né? Que é o ambiente absoluto. Então, eu não consigo imaginar que tipo de experiência nós vamos vivenciar que faz com que a gente conquiste essa transcendência do tempo. Mas essa é a arena, né, onde isso vai acontecer. Eu não consigo nem imaginar qual é o papel que nós vamos representar ali, o que nós vamos estar fazendo ali. Mas os reveladores, eles especulam que o nosso 7º estágio de formação como espíritos seria alcançado aí. E é uma especulação deles também, porque eles também não têm certeza disso. Mas, então é isso, o tempo finito é esse domínio do Supremo que está circunscrito, o tempo finito, aos 7 superuniversos. O absoluto é o que nós teoricamente iríamos viver na sequência, uma experiência nova de transcendência do tempo, que aconteceria nesses 4 anéis exteriores. Então, falando de finito, absoluto e absoluto, a melhor maneira de pensar sobre o finito é admitindo que quem está no tempo e no espaço está no finito.
Isso aqui nós não temos dificuldade de entender. Para o absoluto, nós deveríamos pensar que quem está além do tempo e além do espaço, mas que entendem e compreendem o tempo e o espaço, podem lidar com o tempo e o espaço, esses são seres que estão no absoluto e que não chegaram ainda, é claro, no absoluto. Então, são pessoas ou seres que conhecem, entendem, compreendem o tempo e o espaço, sabem lidar com ele, mas estão num ambiente atemporal. Né? Então, ali não conta o tempo, de alguma forma. Eu não consigo imaginar também como é isso. Né? De outro lado, o absoluto é abstraído de espaço e do tempo, é atemporal. Então, temos até um exemplo sobre isso, que fala disso, né? Que é o ajustador de Jesus. Ele é um ser atemporal, né? Que não está sujeito ao tempo. Não só o ajustador de Jesus, como qualquer outro ajustador. Eu estou mencionando o ajustador de Jesus aqui, porque foi ele que protagonizou essa história aqui. Então, era uma entidade desprovida de tempo, e nós podemos nos lembrar de quando, não sei se todos conhecem a história, mas quando Jesus concedeu o comando das suas forças celestiais ao ajustador, ele advertiu Jesus, né? Se agora vou garantir que você não se mova pelo planeta, e eu entendo o espaço. Então, ele tem domínio do espaço. Mas ele disse, quero avisá-lo que se você quiser fazer algo que simplesmente precise de uma abreviação do tempo, não poderei ajudar você com isso, porque eu não tenho consciência do tempo. Então, esse ajustador do pensamento, ele não transcende o tempo. Ele é simplesmente atemporal. Não é que ele supera o tempo. Para ele, o tempo não existe. O tempo não tem significado para o ajustador do pensamento. Quanto ao tempo, nós poderíamos dizer que ele é absoluto. Todos os ajustadores de pensamento são atemporais, então? Todos os ajustadores do pensamento são atemporais. E tanto isso é um negócio significativo, que quando do batismo de Jesus, que teve essa experiência, onde Jesus, então, o ajustador de Jesus deixou a mente de Jesus. Então, Jesus estava sendo batizado por João Batista. O ajustador do pensamento de Jesus, naquele momento, deixou a mente de Jesus. Dali ele foi até divino, ali para que ele fosse personalizado pelo Pai. Vou voltar nisso. E ele retornou ali onde Jesus estava sendo batizado em frações de segundo. Menos, né? Menos do que isso. Então, assim, o cara foi lá e voltou, foi personalizado, e é como se não tivesse acontecido nada. O cara foi até lá e voltou. E ainda falou. E ainda falou, este é meu filho amado em quem eu muito me comprazo. Né? Então, personalizado pelo Pai, no caso de Jesus, já que eu falei sobre isso, né? Todo ajustador de pensamento a gente sabe que é um ser pré-pessoal, ele não tem personalidade. Aliás, o que o ajustador do pensamento quer em nós é justamente a nossa personalidade. E a troca é essa, nós damos a ele a personalidade, se é que a gente pode falar assim, porque na verdade não é isso que acontece, a gente se fusiona com ele e ele nos dá a condição do espírito, nós conquistamos a condição espiritual. Então, o ajustador do pensamento, ele ganha a personalidade ao fazer a fusão conosco. Então, quando ele faz a fusão com um mortal, ele ganha uma personalidade. O ajustador de Jesus não poderia se fusionar com Jesus, porque Jesus não era um ser fusionário, ele já era um espírito avançado, então não precisaria fazer fusão com o ajustador dele. Mas ele teve uma experiência tão rica, porque esse ajustador é o mesmo que fez também lá, serviu como ajustador de Melquisedeque,
que ele foi até o pai e o pai deu a ele uma personalidade. Então, ele conquistou uma personalidade que foi dada a ele pelo pai, assim como o pai dá uma personalidade para outros seres de sua criação, inclusive nós. Né? Ok. Então, aqui nós falamos eu acho que eu já falei disso daqui, né? Finito, absoluto e absoluto, o escape, né? Então, a criação, como nós a entendemos, evolutiva, somente pode acontecer no tempo, portanto, ela é finita. Então, nós já falamos disso lá atrás, logo no início, né? Que o perfeccionamento só pode acontecer num ambiente finito, porque tem prazo para que isso aconteça. Nesse ambiente, nós conquistamos a nossa imortalidade, como eu falei. Alcançamos a perfeição de finalidade finita, para avançar para a infinitude e eternidade. Nós precisamos transcender o finito, completude do Supremo, a conquista da supremacia de aperfeiçoamento. A maneira de transcender o finito é adentrando pelo absoluto, como eu falei. Então, completada a experiência absoluta, nós, especulativamente falando, estaríamos alcançando as margens do absoluto. A gente tem muita dificuldade de entender o tempo e o espaço. Eu não tenho a presunção de conseguir explicar isso aqui, porque eu também não entendo, mas eu vou dar uma ideia de algo que o livro de Urântia nos orienta sobre a questão de medição do tempo e do espaço. Eles sempre nos dizem que o tempo é uma questão de movimento no espaço, tá relacionado ao movimento no espaço. Então, um exemplo interessante para a gente ver é a nossa questão aqui da Terra com relação ao nosso Sol. Nós convencionamos que um movimento da Terra sobre ela mesma, perpendicular ao Sol, representa ou toma 24 horas. Né? E o movimento que ela faz de dar a volta em torno do Sol representa um ano, 365 dias. Isso é uma medida de tempo em função do movimento que nós temos lá. Imagina se a gente tivesse 3 sóis, por exemplo, que não permitisse que a gente tivesse noite, né? Ou não permitisse que a gente tivesse essa precisão de medir 24 horas de iluminação e noite. E esse tempo de ano, esse negócio todo. Seria impossível estabelecer uma questão de tempo, uma medição de tempo? Não, mas nós teríamos que trabalhar com uma convenção para poder determinar isso daí. É difícil que você possa ter um tempo padrão, um tempo pré-definido, porque outros mundos habitados que giram talvez em torno de um Sol e tem um movimento de rotação também, não só de translação, podem ter um tempo diferente desse que nós estamos medindo aqui. Pode ser mais demorado, mais rápido, mais longo, mais curto, não sei. É uma questão. Além disso, todo o universo ele trabalha com sentidos horários e anti-horários para fazer o equilíbrio dos movimentos de gravidade que a gente tem. E não existe tamanhos de astro padrão e todo esse negócio. Então, por isso mesmo, não existe um tempo padrão que defina existe o tempo padrão por convenção, mas não por uma medição como essa que nós estamos fazendo aqui. Né? Além disso, a gente tem, mesmo no nosso caso, nós vamos ter oscilações, porque tem um movimento de inspiração e expiração do universo, e o próprio movimento que é feito pelos astros, que de alguma forma, ao longo do tempo, cria círculos ou movimentos que acabam mudando um pouco essa relação de tempo. Então, de tempos em tempos, a gente tem modificações nesse cálculo, nessas horas e nesse ano, etc. Mas são coisas que a gente consegue medir. Né?
O livro continua lá falando dessa parte das deidades e das divindades, e ele fala da verdade, beleza e bondade. Então, nessa parte do livro, ele continua e discute a divindade, dizendo que existem muitos tipos e qualidades de divindade, mas afirma que uma característica da divindade é aquela que liga, que mantém todos os atos da divindade juntos. Então, se alguma coisa é relativa à deidade, de qualquer jeito, formato ou forma, ela manifesta uma qualidade da divindade. Os elementos da divindade, então, os elementos da divindade são verdade, beleza e bondade. E nos foi ensinado que esses elementos são unificados na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ainda fomos ensinados que Deus é amor. E a misericórdia é um amor aplicado. E a ministração é a misericórdia em ação. Então, está aqui uma coisa interessante para a gente vincular as deidades. Na segunda metade dessa sessão do livro é feito um esforço para abrir o nosso pensamento em termos da qualidade da divindade. E pela primeira vez a gente encontra uma referência à permutação de três. Permutação de três são as diferentes combinações de três elementos. Então, existem 7 aspectos diferentes da divindade retratados nessa seção do livro. E se você passar para considerar, esse é o mesmo padrão que você encontra nos 7 espíritos mestres. Do que nós estamos falando aqui também, da energia espiritual que se espalha por cada um dos superuniversos. Pai, Filho e Espírito, que então é uma combinação, Pai e Filho outra, Pai e Espírito outra, Filho e Espírito outra, e Pai, Filho e Espírito. Então são 7 combinações desses 3 elementos. E aqui o livro, então, nessa seção, ele fala das combinações possíveis entre perfeito, relativo e imperfeito. Então, o relativo é relativamente perfeito ou relativamente imperfeito. Então, a gente acaba tendo 7 combinações diferentes sobre isso daí, né? Não tem nada de especial nisso, são apenas um esforço para abrir o nosso pensamento em termos dessa qualidade da divindade. Quando a gente fala de perfeito e imperfeito, eu diria que nos seres humanos nós temos uma associação de perfeito e de imperfeito. Então, o ajustador do pensamento revelaria a perfeição da divindade. E o ser humano seria o completamente imperfeito. Assim, nós teríamos no ser humano o alfa e o ômega associados. Bom, nós estamos aqui há 5 minutos, né, de terminar a nossa exposição de hoje. E eu não sei se eu clareei um pouco a mente de todo mundo ou se eu compliquei mais ainda, né? Eu ajudei a tornar mais confuso. Eu espero que, pelo menos na parte do que diz respeito à Trindade, ao absoluto lá, eu tenha dado pelo menos uma vaga ideia de como eu enxergo isso daí e as pessoas possam ter uma percepção mais clara do que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, a função de cada um nesse trabalho que foi mostrado aqui. Então, fico aqui aberto para responder perguntas, se tiver, ou comentários, para concordâncias e discordâncias. Estamos aqui para aprender juntos, né? E tentar compreender um pouquinho melhor lá do nosso livro de Urântia. Eu acho que um aspecto importante para a gente ressaltar aqui, e nós também tivemos uma discussão sobre isso no nosso
na nossa última reunião, nós tivemos, esta aqui é a quinta revelação. Em todas as revelações, os reveladores, de uma maneira ou de outra, nos trouxeram a figura do Pai Universal. E é curioso como o ser humano, apesar das 5 revelações, conhece tão pouco de Deus, sabe tão pouco de Deus. É natural que isso aconteça. Mas nós discutimos, por exemplo, que na 4ª revelação, que foi Jesus, né, sem adentrar nas anteriores, nós distorcemos os ensinamentos de Jesus, né? Deixamos de seguir a religião de Jesus, que era basicamente o Pai, né? Falar do Pai, e desenvolvemos a religião de Jesus, né? Hoje, o livro de Urântia, ele vem principalmente para falar do Pai, né? E das deidades. Esse é o propósito maior do livro. E Jesus está inserido lá. Eu sou maluco por Jesus, assim como todos vocês, eu tenho certeza. Mas nós não podemos esquecer que um dos propósitos do livro de Urântia é nos revelar o Pai, que nós temos que aprender sobre o Pai. E realmente não é fácil, é difícil. Quando a gente escapa do estudo mais difícil ou mais complicado lá da introdução do livro, do Pai, da natureza do Pai e tudo mais, nós estamos fazendo isso para ficar numa zona de conforto. E, mais uma vez, nós deixamos de atender o propósito da revelação, que é conhecer melhor o nosso Pai. Então, realmente, essa parte é mais difícil, porque ela está acima da nossa capacidade de compreensão. Mas eu sugiro que a gente leia, releia, e releia, e releia, e releia, que aos pouquinhos a gente vai formando alguma ideia. Talvez algumas ideias erradas, mas ao pouquinho a gente vai formando ideias e nos aproximando cada vez mais dessa verdade, dessa beleza e bondade que é o nosso Pai. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem. É que o tema de uma complexidade tão elevada, né, que permite a gente tirar várias conclusões, né, sobre o eu sou, a deidade, enfim, conclusões não no sentido de que cada um tem um pensamento diferente sobre o que é o Pai, não. Acho que, de um modo geral, todo mundo sabe, na verdade, quem é o Pai, né, por sentimentos, por fé, por devoção e tal. Mas os conceitos para chegar até isso são muito complicados, sabe? O entendimento meu, eu não sei quanto tempo tu está estudando isso, mas eu tenho procurado estudar, assim, certamente não tanto quanto tu, mas assim, eu não consigo chegar a uma conclusão sobre a Trindade, porque é uma coisa de uma complexidade absurda, assim, sabe? Então, claro, né, esses elementos que tu coloca aí, eles te dão ainda uma orientação, eles te dão alguma pista, assim, sabe, sobre, né, um tipo de uma escada, né, que talvez possa te levar, né, a uma vaga ideia do que é isso, mas a complexidade ela é muito grande com relação a isso. E assim, com certeza, eu também com relação a Jesus, pô, Jesus foi um cara nosso aqui, né, que estava aqui, nos ajudou, enfim. Então, naturalmente que tu vai, né, que tu vai sempre estar dando aquela atenção especial, né, o nosso grande irmão, como eu chamo. E claro, e aí assim, e ao Pai. Às vezes eu estou meditando, fico pensando assim, puxa vida, mas eu estou aqui conversando com Jesus e o Pai, na verdade, né, que é o Criador de tudo isso, né? E às vezes me penitencio exatamente por isso, sabe? Digo, puxa vida, mas né, a gente tá quebrando a hierarquia, na verdade, em vez de começar de cima para baixo, começando, né, de baixo para cima aqui. Mas imagino que muita gente, eu acho que grande parte das pessoas também se confunde com isso, né? Enfim, acho que é o nosso lado humano aí que é carente nesse sentido, né? Quem viu o filho, viu o pai, então tá tudo certo, tá tudo em casa. Pois é, André, eu também acho isso. Mas... De fato, quem vê o filho, vê o pai, quem estuda Jesus pode aprender, saber o que é o pai, tudo esse negócio. O cuidado que nós temos que tomar, e essa é uma preocupação legítima,
acho que de todos nós, que conhecemos um pouco mais das revelações e da história, é de não fazer a mesma coisa que foi feito com Jesus, né? De transformar Jesus numa religião, e transformar o livro de Urântia numa religião. Ele tem um propósito diferente disso, né? Assim como Jesus, na sua religião, tinha um propósito diferente disso também. E, claro, tudo isso faz parte do processo evolutivo e nós temos que crescer junto. O importante é que a gente esteja buscando, esteja caminhando para lá. Não acho que os apóstolos fossem pessoas erradas, eu não faria nenhum juízo sobre isso. Eu acho que eles expressaram, assim como eu estou expressando aqui, o melhor do pensamento deles sobre Jesus. A melhor maneira como eles enxergavam Jesus. Mas é evidente que o convívio deles com Jesus não foi suficiente para fazer com que eles entendessem a religião de Jesus. E talvez isso esteja acontecendo comigo aqui com o livro de Urântia também, né? Eu talvez não esteja misturando alhos com bugalhos, não esteja entendendo direito o negócio, assim como muitos de nós. Mas eu acho que é importante a gente ter presente essa ideia de que Jesus é maravilhoso, tudo isso, mas que não é porque é difícil estudar o Pai que nós devemos nos abster de estudar essa parte do livro. Não que a gente vá ter um entendimento perfeito, mas... Então, eu acho que o grande respaldo, porque o estudo realmente do livro, ele traz uma teologia, uma explicação sobre as deidades, principalmente sobre o Pai e tal, que é difícil, como o Flávio estava falando. E é realmente difícil, tem que ler várias vezes, coisa e tal. Mas o respaldo, o que dá respaldo à compreensão é a experiência interna de cada um com o Pai. Isso dá respaldo total. Então, tem uma parte do livro, eu não vou lembrar exatamente, que ele fala sobre o exame escrito, uma prova sobre o amor. Que um cara que pode escrever muito bem e passar numa prova teórica sobre amor e ele, no entanto, não ter amor nenhum. Exatamente. Enquanto que o outro que tem um amor genuíno não pode perder uma prova escrita sobre o que é o amor, mas ele ama verdadeiramente. Então, o entendimento, a gente tem que ter essa flexibilidade do relativismo do entendimento teórico do que diz o livro e tentar captar mais a essência através do respaldo da experiência. Bem lembrado, André. E a nossa sorte é que nós somos avaliados pelo que vai no nosso interior e pelo que nós temos de intenção, né? E não exatamente por nossas habilidades artísticas ou qualquer outra coisa.